Tem traição. Tem sujeito vendido, isso tem. Agora, essas coisas, vamos dizer, eu estou dizendo isso não porque eu saiba caso por caso, fulano de tal tem uma conexão com não sei o quê. Eu não, com relação à situação presente, não sei, mas eu estudei a história do passado. Então você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, houve aquele forrobodó nos anos 50 porque o tal do Joe McCarthy disse que havia 57 agentes soviéticos no governo americano. E todo mundo diz, caça às bruxas, etc, etc. Bom, depois que acabou a União Soviética e se abriu os arquivos de Moscou, se descobriu quantos agentes havia mesmo. Tem mais de 300. Está entendendo? Então, muita gente que se fez de ofendido com aquilo, na verdade, não era ofendido. O próprio sujeito que estava denunciando a caça às bruxas era um agente soviético. Hoje, isso está esclarecido definitivamente. Não é... No Brasil, não, porque nada do que se... Nos últimos 12 ou 13 anos, o que os historiadores descobriam nos arquivos de Moscou é assim, são montanhas e montanhas e montanhas de fatos. E o que tem saído sobre isso no mundo é muita coisa. No Brasil não saiu nada até agora. Ninguém sabe de coisa nenhuma. Né? Outro dia, por exemplo, eu disse isso para a pessoa, porque tem 40 livros que mostram isso, livros que incluem um facsímile, todos os documentos e tal. A pessoa disse, você está defendendo o Joe McCarthy? Ai, que horror! Eu falei, mas como defendendo? Não se trata disso, é um negócio de história, já foi. Quer dizer, não posso tomar partido numa briga que já acabou quando eu tinha 5 anos de idade. Não é isso, né? É simplesmente, estou dizendo, olha, o cara disse que tinha 57, ele na verdade não sabia de nada. McCarthy não sabia de nada, ele acertou por, como é que se diz, no escuro. Você vê que pela sucessão de burrada que ele fez, ele não está sabendo, alguém assoprou a coisa para ele, e ele já, querendo fazer sucesso, sobe na tribuna da Câmara e mete a boca no trombone, tá certo? Mas ele não sabia, não tinha realmente prova de nada, tá entendendo? Então, quem não tem prova, se você tem uma denúncia de um crime e não tem prova, e não tem uma coisa certa, o que você faz? Você sai gritando? Não, você vai investigar, não é isso? Ele não investigou nada, já fez aquela barulheira toda na hora e se deu muito mal, é claro que tinha que se dar muito mal. E desmoralizou a sua própria causa. Está compreendendo? Mas o fato é que os agentes da KGB estavam lá mesmo, estavam, e hoje a gente sabe os nomes de todos eles. Vocês descobriram coisas absolutamente assombrosas nos últimos 10 anos. O público brasileiro ignora tudo isso. Existem uns 200 livros sobre isso, importantíssimos, que estão no mundo inteiro, estão dando um bafafá. Aqui não. Então eu não vejo muito capitulacionismo, porque por analogia, tá certo? Esse pessoal que quer muito apaziguar, quer passar a mão na cabeça de terrorista, eles não são apaziguadores, não. Eles estão do lado de lá mesmo. Eu quando li, por exemplo, essa notícia desses deputados que queriam o Tribunal Penal Internacional caçando lá o governo de Israel, você vai dizer, isso é capitulacionismo. Eu falei, nada, pô, não me engana. Daqui uns anos você abre um arquivo, aparece, esse cara ele era mesmo do Al-Qaeda, está aqui, ou então recebeu uma grana. Eu não tenho prova disso, estou falando por analogia apenas, tá entendendo? E como isso já aconteceu muitas vezes ao longo do século XX, eu suponho que esteja acontecendo de novo. E tem um outro lado, existe um sujeito chamado Jack Wheeler, é um escritor americano. Ele se faz a pergunta, por que tantos de nós, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, por que a gente sempre vive cedendo a esses caras? Por que a gente quase pede perdão a eles, deles baterem na gente, entendeu? Então ele disse, quer saber, eu vou contar uma história. No Amazonas, no Brasil, tem uma tribo de índios, quando nasce um bebê, né, a mãe, a primeira coisa que ela faz, ela coloca o bebê no chão e começa a chorar e dizer como o bebê dela é feio. Por que Deus mandou um bebê tão horroroso? Ela faz isso para quê? Para acalmar os demônios. Para os demônios não ficarem com inveja, tá entendendo? E ele diz, olha, as classes intelectuais, as classes dominantes do Ocidente, elas cedem perante esse tipo de chantagem por este mecanismo primitivo de medo do invejoso. Veja, que coisa interessante. Ele não fala que o mecanismo básico é inveja. Não, é o contrário. É o medo da inveja, é o medo do mal olhado. Então você vê um sujeito falando mal de você, falando coisas horríveis, sendo injusto pra caramba.
Você sabe que é injusto, mas você teme que aquela raiva que ele tenha de você te faça mal psicologicamente. E daí você pergunta, o que você quer, meu filho? Te dou tudo. É a base também da síndrome de Estocolmo, é isso, é? O medo do mal olhado. Então, fala, faz o seguinte, você acredita em natural ou acredita em macumba? Você escolhe. Você está entendendo? E eu acho que Deus está do teu lado, tu não tem que temer nada. Se você é cristão, você é judeu, você está defendido. Não tem esse problema. Agora, se você é cristão ou judeu assim, nas terças, quintas, né? Terça, quinta e sábado, e é outra coisa, tá certo? Nos outros dias, você vai ficar com aquela dúvida, mas e se a raiva que o cara tem de mim, atrair os demônios, me pegar, etc, etc. Tudo isso é um raciocínio meio subconsciente. Claro que conscientemente ninguém aceita isso, mas a nossa alma tem muitas camadas, né? Então, esse tipo de sentimento maligno que esses caras têm, eles nos derrubam às vezes. Então, você tem dois tipos. Você tem os traidores e tem os caras que estão com medo do mal olhado. Deve ter outras explicações também, mas por enquanto foi essa que deu para arrumar. Flávio, tem várias perguntas, eu vou juntar num bloco aqui, que pedem que você comente um pouco a situação atual do conflito no Oriente Médio, Israel, os palestinos, e qual a solução, segundo o teu ponto de vista? Olha, sempre que você tem assim, vamos dizer, uma situação política determinada, e as pessoas querem que a gente tome uma posição, eu falo, é difícil tomar uma posição. Primeiro, porque os termos com que as questões chegam ao debate público nunca correspondem ao que está verdadeiramente em jogo. Se você perguntar, por exemplo, você é a favor do Estado palestino ou é a favor de matar todos eles, botar todos eles para fora, a gente tem que responder, sou claro que sou a favor do Estado palestino, eu não mato criancinha, não como criancinha, não bebo sangue, então eu também quero que eles tenham uma chance, etc, etc. Agora, eu cá entre nós, eu não acredito que esse seja o problema. Eu acho que tudo isso é pretexto. A partir da hora que você tem uma estratégia, vamos dizer, mundial, em que você vê conexões de organizações terroristas que começa lá na Sibéria, passa pelo Oriente Médio e vai terminar aqui no Paraguai. Eu falo, claro que esse negócio de Estado palestino é um pretexto. Se não for isso, será outra coisa. Sempre haverá algo pelo qual eles vão culpar todo mundo e tentar fazer os outros sentir, como é que se diz? Sabe, essa inoculação de culpas e a inoculação do sentimento maligno, sempre terá um meio de fazer isso. Se você não os satisfaz, eles ficam cada vez mais revoltados. E os satisfaz, eles querem outra coisa. Portanto, assim correr, o bicho pega, se ficar o bicho come. É com isso que nós temos que aprender a lidar. Então, você é a favor do Estado palestino ou contra? Eu não sei. Eu não estou interessado. Eu estou interessado no que vocês estão fazendo aí. Com relação a isso, você faz do jeito que você quiser. Agora, veja, o sujeito que articula o debate, você pensa, se tem uma luta de boxe, né? Tem aqui, sei lá, o famoso clássico Cassius Clay contra Evander Holyfield. Qualquer um deles pode ganhar, não é verdade? Mas, o seguinte, a firma que promoveu a luta vai ganhar de qualquer maneira, né? Então é o seguinte, quem montou o debate? Quem equacionou os problemas, está entendendo? Quem escolheu os candidatos, quem escolheu as alternativas e está me formulando o problema. Esse é que é o gostosão por trás do negócio. Então, todo o equacionamento que nós vemos na mídia hoje é como se fosse realmente um problema de povo palestino. Agora, se para pensar, quantos países islâmicos existem? Qual é a extensão territorial deles? É imensa. E lá dentro, pô, não tem um pedacinho para dar para os palestinos? Se eu fosse o governo brasileiro, bom, cedia um pedaço da Amazônia, que só tem macaco e tatu-bola, tá entendendo? Eles vêm tudo para cá, receberiam você de braços abertos. Não é isso? Agora, tem lá um pedacinho assim chamado de Israel. Tá entendendo? Por que eles querem o pedaço? Justamente ali. Tá, se não estavam lá, historicamente está comprovado que 100 ou 200 anos atrás não tinha palestino nenhum ali, então isso nunca existiu. Bom, agora estão lá e precisam de um espaço. Eu digo, tá certo, a gente tem que quebrar o galho deles. Tudo bem. Mas existem tantas alternativas e tantas soluções para isso. Quer dizer, por que insistem neste ponto? É porque é um problema estratégico. E eu acredito assim no Ion Mihai Pachepa,
quando diz o seguinte, olha, esse tal de Arafat, esse cara não é islâmico, coisa nenhuma, esse cara é um comunista, fui eu que treinei ele tem uma ele pensa como comunista. Pensa como, vamos dizer, tipo comunista profissional. Né? Existe eu vou recomendar outro livro para vocês, eu acabei não falando disso. Eu comecei a falar da história do judeu anti-judeu, né? Tem um livro absolutamente indispensável, chama-se To Eliminate the Opiate, quer dizer, eliminar o opiáceo, né? Escrito pelo rabino Marvin Antelman. E é a história da progressiva ruptura que vai acontecendo dentro da comunidade judaica a partir do surgimento de certas seitas gnósticas no século XVII que vão entrar vão ser antepassados dos movimentos revolucionários de massa do século XIX e XX. Tá certo? E quando você vê a facilidade com que indivíduos, vamos dizer, de origem judaica vão entrando nesse negócio e acabam trabalhando contra o próprio povo judeu, uns de sacanagem, outros que não percebem, olha, é de arrepiar os cabelos. Tá? Então, como é a origem de um Trotsky? Como chega a acontecer um fenômeno Trotsky que nunca houve ao longo da história? Não é isso? Da onde surgem esses camaradas? É porque deu na cabeça? Não. Isso aí foi se formando, vamos dizer, como aconteceu dentro da Igreja Católica, mas mesma coisa. Né? O pessoal fala de crise da Igreja Católica, eu acho, até onde eu estudei, eu acho que o judaísmo está numa crise muito pior. Ele está muito mais ameaçado e tem muito mais antagonismo interno do que você tem na igreja, no cristianismo. Eu acho que a situação não é nada invejável e não é para brincar, não. Você vê um sujeito como Noam Chomsky, eu garanto que uma boa parte da comunidade judaica lá de Nova York ainda recebe o cara, ele é um dos nossos, senta aqui no colo e tal. Não, ele só quer que, sei lá, acabe o Estado de Israel, mata todo mundo, tá certo? Põe todo mundo para fora, mas se tirando isso é boa gente. Entendeu? Como é que pode? Está entendendo? E essa coisa, vamos dizer, de carregar o traidor no colo, é coisa, só dois povos fazem isso tão bem, americano e judeu. São especialistas em fazer isso. De alimentar o seu próprio assassino, o seu próprio inimigo, falando, cuidado com isso, pode chegar até um certo ponto. Claro, a gente fala, todo mundo é humano, senão a gente não quer briga, mas calma lá. Agora não é mais brincadeira, é? Olavo, eu estou com muita pergunta aqui. Eu vou talvez te fazer uma questão, alguém também sempre buscando soluções, né? O que o senhor acha da tolerância como forma de resistência a todas as formas de totalitarismo, autoritarismo? Olha, essa palavra tolerância já se fez tanto crime em nome dela que é um negócio incrível, né? Porque você veja, a Revolução Francesa, que vinha em nome da tolerância, né? Ela, assim, nas primeiras semanas já matou 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. A Inquisição Espanhola, que não foi nenhum doce de coco, o total de vítimas da Inquisição Espanhola são 20 mil pessoas em 4 séculos. Né? E a Revolução Francesa já faz 10 vezes isso em algumas semanas. Tudo isso é tolerância. Quer dizer, eu tenho medo dessas coisas, né? Lembra aquele negócio? Existe o que é a estratégia real e existe a ideologia, que é o discurso pretextual. Quando nós dizemos que o mundo, por exemplo, tem progredido no sentido da liberdade, eu digo não. O mundo tem usado um discurso mais liberal. Quer dizer, nós, no plano das ideias, da ideologia, então nós reconhecemos certos valores democráticos, etc. Mas não quer dizer que isso seja a realidade do que se faz. Agora, se a pessoa toma a análise ideológica como se fosse a análise da estrutura política, muito bem. Eu digo, bom, tolerância, você diz aonde? A tolerância na esfera ideológica, nós vamos pregar a tolerância e nós vamos matar todos os intolerantes? Bueno, a gente vê isso, né? Leiam esse livro aqui. Esse rabino vai dizer a mesma coisa, os caras estão matando a gente porque eles acham que nós somos intolerantes, porra. Olavo, a gente poderia continuar longamente. A gente preparou um coquetel, né, para todos que vieram participar e gostaríamos